Hoje nós vamos abordar um tema que é sobre posição do implante, né? Então o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: quando a gente faz a opção pela instalação de implante, no nosso planejamento, então nós temos duas técnicas para instalação, né? Três técnicas possíveis de instalação de implantes. Um que a gente chama de técnica convencional, ou a técnica à mão livre, né? A segunda opção é a técnica de cirurgia guiada, que é a que nós utilizamos. E a terceira opção é a cirurgia navegada, que está chegando aí, mas que ainda não está bem desenvolvida, tanto comercialmente quanto cientificamente, né? Cientificamente sim, mas mais comercialmente ainda não, que é caro. E aqui eu até faço uma parte que lá em 2001 eu já tinha visto o sistema navegado, mas era a cabo que estava lançando e era muito caro. Era um sistema que era totalmente caro. Mas então, dentro da técnica de instalação de implantes, nós temos essas três, mas com duas técnicas praticamente usáveis, né, o que a gente mais utiliza. A técnica convencional, em que 95% dos profissionais utilizam, que é a técnica, vamos dizer assim, a mão livre, né, em que você vai fazer o quê? A perfuração, você vai escolher o melhor local e vai iniciar a perfuração, terminar a perfuração, instalar os seus implantes à mão livre, né? Então, e hoje a gente falando tanto em posicionamento tridimensional, você fazer uma técnica à mão livre seria o quê? Você tem mais estresse, você tem mais, vamos dizer assim, mais possibilidade de ter o quê? Problema com o teu resultado protético. Você tem mais possibilidade de lesar estruturas, né, anatômicas, né, estruturas nobres anatômicas. Então, quer dizer, essa é a técnica à mão livre. E nós temos a técnica de cirurgia guiada, né, em que todas essas decisões, em que na técnica convencional a gente toma no campo operatório, a gente tomaria num software, no ambiente de um software. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui. Quando a gente vai o quê? Né? Quando a gente inicia na implantodontia, inicia na instalação de implantes, nós temos, vamos dizer assim, a gente tem o olhar voltado um pouco para algumas situações. A primeira delas é colocar o implante dentro do osso. Independe da emergência da plataforma ou da emergência desse implante. A nossa preocupação no início da curva de aprendizado da cirurgia de implantes é então o quê? A gente instalar ou colocar o implante dentro do osso, independente de qual posição ele vai ter. Então a gente faz a perfuração e a gente quer instalar o implante completamente com as suas roscas completamente dentro do osso, né? A segunda preocupação quando a gente vai, ou quando a gente está no início da curva de aprendizado, são com as inclinações dos implantes, né? São com as inclinações da perfuração. Primeiro, o ponto de ataque, que é onde você vai romper a cortical óssea, né? O ponto de ataque, então você vai fazer aquela divisão. Se é um implante entre dentes, né? 2 a 3 milímetros distantes dessa raiz, né? Do dente vizinho, mas aquela conta básica, que depende do diâmetro do implante que você for usar, você divide o implante em dois, então 2 a 3 milímetros distante, mais 2 milímetros é onde você vai fazer o ponto de ataque. Tranquilo? E aí depois você fica preocupado o quê? Com essas inclinações, né? A perfuração. Então normalmente você se preocupa em fazer a perfuração no centro do rebordo ósseo, independente de onde vai sair depois a emergência dessa prótese. Você nesse momento, na tua cirurgia, você não está preocupado com a tua prótese. Mesmo aqueles casos em que você fez um guia cirúrgico, você faz o ponto de ataque, né, na posição correta, mas depois quando você vai fazer o quê? A perfuração, né, dentro do osso, né, para que você... Então a tua preocupação seria o quê? Você ficar dentro da estrutura óssea. E aí muitas vezes você acaba o quê? Fazendo alguma inclinação que não esteja adequada, e você só vai ver essa inadequação quando você vai fazer a prótese do seu paciente, tá?
A terceira, vamos dizer, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é justamente o quê? Você se preocupa então o quê? Com a segurança. E aqui a segurança seria o quê? Em relação a você lesar uma estrutura nervosa, né? Você tocar o nervo alveolar inferior, ou um foramen mentoniano, ou o mesmo seio maxilar, tá certo? Então, dentro dessa escala, e a última, então você sepulta esse implante, muitas vezes, e você vai se preocupar se ele vai se ósseo integrar no prazo pré-determinado, de acordo com a característica, com a marca comercial do implante, com a característica de superfície do implante que vocês vão instalar, tá certo? Então, no início, essas são as preocupações que a gente tem. E aí, então, primeiro, colocar o implante dentro do osso, né? Totalmente ele tem que ter. Então, quando você consegue isso, você até suspira, fala, nossa, minha cirurgia foi um sucesso, né? O implante está todo dentro do osso. Um outro ponto também que é interessante nessa hora, né, quando você colocou, né, o seu implante, seria o quê? Com a quantidade de torque de inserção. Muitas vezes a gente fala assim, olha, consegui instalar esse implante com 60, 70, 80 newtons, isso tudo é besteira. Os trabalhos científicos mostram que o que a gente necessita, 45 newtons. E hoje, dependendo se a carga é imediata ou não, algumas correntes filosóficas com até 32 newtons, até 30 newtons eles têm colocado em carga, tá certo? Então essas são o quê? As preocupações que a gente tem no início, né? Então essas preocupações, colocar dentro do osso, com as inclinações, o ponto de ataque e com a inclinação na perfuração, então isso muitas vezes é o quê? Essa preocupação de colocar o implante dentro do osso. E aí depois, a hora que você vai resolver proteticamente esse caso, é que você sente e que você poderia ter melhorado o quê? Este posicionamento. Isso tudo é curva de aprendizado, né? Segurança e depois com a óssea integração. Esses 3 pontos, né? Olha aqui. Colocar dentro do osso, tá? Colocar dentro do osso. Inclinações e segurança, eles estão diretamente relacionados ao quê? A técnica de instalação de implantes que você vai optar. Eu falo que se você vai fazer a mão livre, né, você tem a preocupação sempre o quê? Então você anestesia o seu paciente, você faz um retalho e aí você vai estar com o campo operatório aberto para que você possa trabalhar, para que você possa então o quê? Fazer essas distribuições. Essas inclinações, elas estão o quê? Diretamente relacionadas ao posicionamento tridimensional tão falado hoje, né? Esse posicionamento tridimensional, muitas vezes a gente não se atenta, porque parece muito simples, né? Olha, aí eu sou um bom cirurgião, eu tenho uma mão muito boa para colocar meus implantes, eu não preciso, né, de auxílio nenhum. Está tudo certo, se você está satisfeito com os seus resultados, está tudo bem. Só que o posicionamento tridimensional do seu implante é que vai te levar ao quê? A ter um resultado protético, né? Que vai te levar ao quê? A ter segurança de não lesar nenhuma estrutura anatômica, né? Nenhuma estrutura anatômica nobre, tá certo? Então, posicionamento tridimensional, muitas vezes a gente fala, olha, mas seria o quê? A posição, então, mesiodistal, cérvico apical e vestíbulo lingual. Então, tudo bem, você consegue fazer, você consegue colocar, está tudo certo. Só que essa decisão aqui, vocês já pararam para pensar o quanto é estressante, o quanto tempo você demora, tá certo? Se você tivesse um protocolo que já fosse pré-estabelecido, assim como nós fazemos na cirurgia guiada ou na técnica de cirurgia guiada, em que todas essas decisões são tomadas no ambiente de um software, né? É muito mais tranquilo. Então a cirurgia se torna mais rápida,
ela se torna mais previsível e com mais segurança. Então, se eu acrescentar um fator aqui, que seria, olha, além do posicionamento tridimensional, você acrescentar segurança, o nível de estresse que você vai ter no procedimento cirúrgico é muito alto. Então você tem um procedimento que demanda mais tempo, um procedimento que te deixa com um nível de segurança um pouco mais baixo, e o seu paciente tem um pós-operatório, né, um pouco pior. Quando a gente fala, né, existem algumas pessoas, né, quando eu disse para você, quando eu dei a informação que, deixa eu só apagar esse quadro aqui, então relacionada à posição do implante, as decisões que nós temos que tomar, né, para posicionar esse implante ou para ter a posição tridimensional correta do implante. Então nós temos a técnica convencional e a técnica de cirurgia guiada. Aqui, na técnica convencional, as decisões, todas essas decisões, são tomadas no campo operatório. E na técnica da cirurgia guiada, ela é tomada em um software. Então, posição tridimensional, que é a posição no sentido mesiodistal, vestíbulo lingual e cérvico-apical. Aonde é que eu vou posicionar? Qual a emergência da prótese vai ter? Então, quando nós estamos aqui na técnica convencional, então, recapitulando, a gente abre o retalho, inicia a técnica da perfuração, e aqui, muitas vezes, além de ser difícil essas decisões, nós temos qual um fator que muitas vezes altera tudo isso aqui, todas as nossas decisões. Se o seu paciente se mexer, uma pequena movimentação do seu paciente, né? Quando você está fazendo a perfuração com a broca de 2, por exemplo, né? Então você já perde toda essa referência, né? Então, decisões no campo operatório, eu faço a minha cirurgia à mão livre e tenho excelentes resultados. Se você está satisfeito, está tudo certo, né? Só que aí a pergunta que eu faço, se você tem a possibilidade de tomar essas decisões antes da cirurgia, no ambiente de um software, né? Isso é o quê? O posicionamento tridimensional, e você receber um guia para que você o quê? Tenha essa posição que foi definida num software. Aí me falam, mas será que eu tenho segurança? Será que eu tenho precisão com a técnica de cirurgia guiada? Quando a gente começa, quando a gente vai mudar o nosso protocolo, né, vamos dizer, quando eu utilizava a técnica convencional, que no início eu utilizava a técnica convencional, eu usei muito a técnica convencional, mas nos últimos 15 anos eu vinha diminuindo gradativamente, até chegar ao ponto de eu usar em 95% dos meus casos a técnica de cirurgia guiada. Por quê? Porque eu tenho segurança, eu tenho precisão, eu tenho previsibilidade, eu tenho melhor resultado protético, eu incorporo valor agregado à minha técnica cirúrgica, porque o meu paciente se impressiona. Porque se você mostra a tecnologia para ele, e essa técnica aqui, ela me traz tecnologia, ela agrega tecnologia, por quê? Porque é a única técnica que eu não consigo fazer implante sem ter uma tomografia. Para que eu possa, então, fazer cirurgia guiada, eu preciso do DICOM e do STL de um escaneamento. Então, por si só, eu agrego tecnologia e o meu paciente valoriza mais. Então, no início, eu usava a técnica convencional e eu tinha todas essas dificuldades.
de inclinação, de ponto, vamos dizer, ponto de ataque, a primeira broca, onde é que eu iniciava. Eu estou falando para vocês, eu trabalho com implantes há muito tempo, né? Então tudo isso eu sofria no início, né? Eram muitas decisões no campo operatório. E ainda, aí eu me satisfazia porque o meu implante ficou dentro do osso, teve uma alta estabilidade e está tudo certo. E ficou sem espiras ou sem roscas expostas. Ótimo. Aí eu só me preocupava com o período de osso-integração. Só que quando eu ia para a reabilitação do meu paciente, ou quando eu ia fazer a prótese do meu paciente, né, eu me frustrava, eu me decepcionava com o resultado que eu estava entregando para o meu paciente. Por quê? Por melhor cirurgião que eu fosse, por melhor que fosse a minha técnica mão livre, né, existiam componentes que interferiam diretamente no resultado. Componentes como o paciente dá uma mexidinha, o paciente tem um pouquinho de dor, né? Isso tudo interfere no posicionamento. E você só vê isso depois quando você vai o quê? Entregar a sua prótese. Então, com o resultado final. E nada mais frustrante para a gente do que você entregar a prótese. Então, você recebeu o seu paciente, você fez o diagnóstico correto, você indicou a técnica correta de reabilitação, e aí quando você entrega a sua prótese para o seu paciente, você vê no rosto do seu paciente aquele descontentamento, não é? Olha, poderia ter ficado melhor. E nós mesmos vemos isso, né? Quantas vezes eu não vi isso, né? Eu sentia que eu poderia estar entregando mais para o meu paciente, né? Então eu falo que posição do implante, ela é fundamental para a gente ter o quê? Longevidade, né? Quanto melhor posicionado esse implante, melhor a longevidade ele vai ter. Quanto melhor posicionado esse implante, com posicionamento tridimensional, melhor é o resultado protético. Então, isso é que me levou nesse trajeto da técnica convencional para a técnica de cirurgia guiada. E hoje, existem várias indicações de cirurgia guiada, né? No início, a cirurgia guiada era só sem retalho, era uma técnica flapless para pacientes que tinham muito osso. Hoje a gente utiliza, em todos os casos, então, com retalho e sem retalho, e até em casos de reconstrução. Por quê? Associando o quê? O que a tecnologia tem de melhor. Nos dando o quê? Nos dando segurança, nos dando precisão, nos dando previsibilidade, resultado protético. E aí, muitas vezes, aquele profissional que é mais resistente, porque o que eu falo? Não adianta eu estar mostrando o resultado e eu estar falando que a cirurgia guiada é melhor, né? Quem precisa querer a cirurgia guiada é o profissional. Quem precisa querer a mudança é o profissional. E toda mudança, ela é o quê? Ela tem dor? Tem dor. Por quê? Porque você sai da tua zona de conforto, né? Você está habituado, você está treinado com a técnica convencional e você acha que está tudo bem? Está tudo certo, você está dentro da tua zona de conforto. Mas o que vai acontecer? O mercado vai te engolir, né? E uma outra coisa que eu falo, mas eu já tenho tanto tempo de profissão, está tudo certo. Então eu quero que você faça uma reflexão. Você está entregando a melhor técnica para o seu paciente? Você está dando a opção para o seu paciente? É isso que a gente tem que ver, é isso que a gente tem que pensar, né? Será que eu estou entregando o melhor para o meu paciente? Será que eu poderia ter um resultado protético melhor? Será que eu poderia ter longevidade maior, né? Então eu sempre falo, eu sempre cito isso. Não adianta a gente propor uma mudança se a gente não quer uma mudança. Por quê? Porque para você sair da técnica convencional e chegar até a cirurgia guiada, vai ter dor? Vai. Vai ficar pior primeiro? Vai. Então toda mudança, você mudar, ela primeiro vai ficar pior, para depois ela melhorar. Então você sai o quê? Eu sempre falo da curva de aprendizado. Você sai da ignorância, passa pela curiosidade, experimentação até você chegar na prática correta. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Você tem que pensar nisso.
Aí tem alguns profissionais que falam assim, mas será que essa técnica tem segurança? Isso era uma das preocupações que eu tinha no início, né? Quando eu comecei a utilizar a cirurgia guiada, e já faz 15 anos, né, que eu utilizo a técnica, então você começa a utilizar, você começa devagar, e aí a primeira preocupação que você tem é justamente o quê? Se era uma técnica que tinha o quê? Vamos apagar aqui de novo um pouquinho. Se é uma técnica que tinha precisão, né? Se era uma técnica que tinha o quê? Segurança. Por quê? Para você utilizar, o que é que nós queremos como profissional? Eu quero ter segurança, né? Você acha que você quer, então, tocar no nervo inferior, no alveolar inferior, com um implante? Né? Então você quer segurança. E aí quando no início, quando eu comecei a utilizar então a técnica de cirurgia guiada, a minha maior preocupação era o quê? Será que essa é uma técnica segura? Será que é uma técnica que tem precisão? Então essas são as perguntas que a gente faz. E na minha história, tem aí nas redes sociais, eu gravei a minha história mostrando justamente, contando um pouco do meu trajeto até encontrar a cirurgia guiada e execução de cirurgia guiada até os dias atuais, tá joia? Então, em 2007, eu fui para o meu doutorado, eu fiz um doutorado com o professor Franciscone lá em Bauru, e eu fui justamente ver o quê? O meu propósito nesse curso foi o quê? Ver se a técnica tinha precisão e se ela era o quê? Segura para que eu pudesse usar. E em 2009, então eu publiquei um trabalho mostrando então a precisão da cirurgia guiada, né? Então quanto a isso hoje eu não me preocupo. Se você seguir o protocolo de preparo do paciente para a cirurgia guiada, você vai ter precisão. Agora você precisa o quê? Respeitar a técnica, né? Respeitar indicações, contraindicações e principalmente o quê? O protocolo de preparo de imagens, porque a gente sabe que nós precisamos de uma tomografia, uma tomo e um STL, né? Um escaneamento. Se você respeitar o protocolo de aquisição, se você tiver um tomógrafo bem calibrado, se você seguir todos os processos clínicos, todo o protocolo clínico de preparo do paciente, você vai trabalhar com precisão, né? Então você vai ter precisão. Então, mais um detalhe que o quê? Que interfere diretamente na posição do nosso implante, né? Então, se você volta a frisar, vamos recapitular. Então, nós temos duas técnicas, a convencional e a técnica de cirurgia guiada, né? Qual é que eu tenho o melhor resultado? Qual é que eu tenho mais segurança? Qual é que eu tenho mais precisão? Qual eu tenho mais previsibilidade? Essa é a pergunta, né? Muitas vezes já tem muita coisa na internet, tem muito material aí disponível. E eu vou dar um dado a vocês. Então, quer dizer, a pessoa fala assim, eu não uso cirurgia guiada porque é uma técnica que não tem segurança, que não tem precisão. Esquece, isso já está mais do que comprovado cientificamente. Aliás, agora, no início de 2020, foi publicado um artigo científico na Courier Clinical Oral Implants Research, mostrando, é um trabalho científico que mostra, então, fez uma análise entre instalação à mão livre versus guiada. Esse é um trabalho, está publicado, qualquer um de vocês pode acessar, né? Se for membro da Academia Europeia, é só acessar a COIR, vai estar lá esse trabalho mostrando então que quando
o implante, ou quando a perfuração é guiada, ela tem um resultado muito melhor, né? Quanto à precisão, quanto à segurança, quanto a resultado protético. Então a gente tem esse trabalho científico, tá? Eu não me lembro o nome do autor, mas é Coir, ó, janeiro de 2020, tá? Ele está em processo de publicação, tá joia? Então hoje não tem sentido, né? Uma outra história que eu sempre conto é quanto à segurança quando você vai trabalhar na região posterior, né? Então muitas vezes você tem aqui, ó, isso aqui é um dente, tá, gente? Molar, né? Você tem um nervo aqui, nervo alveolar inferior, forame mentoniano, alça. E você tem aqui, ó, então, você vai trabalhar e vai instalar um implante aqui. Então você, na técnica convencional, se você tem muito osso, ótimo, tranquilo, né? Mas se você tem, muitas vezes, 10 milímetros, aí você fica. Abriu o retalho e você perfura um pouquinho. É uma cirurgia muito estressante, né? Por quê? Porque você, eu vou mais um pouquinho, eu vou me aproximar do nervo. Então, isso é sofrimento, isso é estresse. Você sabe, eu já passei por isso. Quem faz ainda até convencional passa por isso. Mas e se eu for na técnica de cirurgia guiada, eu tenho os kits que não tem stop block, exatamente, mas você tem o quê? A projeção do implante, que foi definido o quê? Com uma imagem tomográfica e o escaneamento da boca do seu paciente, com a imagem clínica, dentro de um software, né? Mas eu tenho precisão, você vai trabalhar com precisão seguindo esse protocolo de preparo. Se você seguir o protocolo de preparo para aquisição de imagens, você sempre vai ter sucesso, tá? Outra coisa, cirurgia guiada, você vai ter insucesso? Lógico que você vai ter, assim como em toda técnica. Eu sempre falo, né, nas minhas aulas até, esses dias eu estava dando uma aula, e a pergunta que eu faço, você já perdeu implante? Eu já perdi implantes, né? Mas muitos profissionais dizem, não, eu já fiz mais de não sei quantos implantes e nunca perdi nenhum implante. Está mentindo, só não perde implante quem não faz. Você tem que estar dentro do índice de sucesso de 97%. Se o teu índice de sucesso é 50%, você está fazendo algum problema, você está fazendo alguma coisa errada, né? Então a gente tem que avaliar sempre isso, tá certo? Cirurgia guiada você vai ter problema também, né? Agora, ela te dá o quê? Muito mais benefício do que a técnica convencional. E quer ver vocês ainda ficarem mais confusos? Eu vou dar um número para vocês hoje. Né? Ó, de 100% dos profissionais que fazem implantes, hoje a conta é essa, ó. 5 contra 95%. 5% dos profissionais utilizam a técnica de cirurgia guiada. Somente 5%. 95% dos profissionais que fazem ou que instalam implantes utilizam a técnica convencional ou a técnica à mão livre. E está tudo bem, está tudo certo, né? E aí você pode estar se perguntando, por que se a técnica de cirurgia guiada é tão boa, por que só 5% das pessoas ou dos profissionais que trabalham com implantes utilizam? Que é justamente o quê? Pela dificuldade de implementação de um protocolo diário. Para você mudar
da técnica convencional para a técnica de cirurgia guiada, vai ter dor? Vai ter dor. Vai ser difícil? Vai ser difícil no início, né? E muitas vezes o quê? Eu, pelas minhas andanças pelo Brasil, muita gente compra o kit de cirurgia guiada e não usa. Por quê? Pela dificuldade de implementação. Por quê? É uma técnica, ela é fácil, mas é de difícil implementação. Como é que você faz o preparo do paciente? Como é que você faz a avaliação do planejamento? Quem vai fazer o planejamento? Sou eu que vou fazer o planejamento? Quem vai fazer? Né? Então são todas essas situações que levam à dificuldade, então, de implementação da técnica. E aqui, ó, eu falo uma coisa. Momento, me perguntam, né, qual o melhor momento para entrar em cirurgia guiada, ou para eu começar a fazer cirurgia guiada? Seria 5 anos atrás. Porque olha só o quanto de mercado, se a gente for falar de rentabilidade, né, rentabilidade de implantes, né, quer dizer, além da técnica, a gente ter o quê? Menor tempo, né? Olha o posicionamento de mercado que você tem aqui, ó. Porque os pacientes hoje, eles têm informação pelo smartphone, né? Então, daqui a pouco, os pacientes vão começar a procurar, né? Então, é a hora, já passou da hora de você vir para cá, né? Então, isso é posicionamento de mercado também, tá bom? Então, esses são alguns fatores, né? Então, quando eu falo de posição do implante, né, do início da técnica, quando a gente está começando, justamente são essas as preocupações, né? Então, primeiro, ponto de ataque. Segundo, a inclinação, né, que a gente quer trabalhar sempre dentro do osso. O importante para nós é isso, tá certo? O terceiro é a segurança, né, que daí você se preocupa, né? E fora que é o estresse, né? Perfura, qual a velocidade de perfuração, qual a inclinação. Você não sabe se vai para mesial, se vai para distal, se vai para vestibular, se vai para lingual, tá? Então imaginam todas essas decisões no campo operatório, não você imaginar tudo isso, você pensar tudo isso na hora da tua cirurgia. Eu falo que muitas vezes a técnica cirúrgica para alguns profissionais é como se fosse um desafio, né? Eu acho a maior besteira, né? Eu acho que quanto mais simples, melhor, né? Se você tem algumas ferramentas, né, que você pode lançar a mão, que você pode estar utilizando para que você tenha o quê? O melhor benefício tanto para você quanto para o seu paciente, não tem sentido não usar, né? E aqui, ó, e por último era a osteointegração. E aqui agora eu vou colocar para vocês uma palavra, tá? Frustração, é isso? Não é assim que se escreve? É assim, né? Frustração? Tá certo? É assim mesmo? Frustração, né? Versus satisfação. Então, no início, você sente o quê? Né? Então, ponto de ataque, as inclinações, a segurança, e aí você vai se preocupar com a sua integração. Neste ponto, até aqui você está no quê? Você tem satisfação. Aí depois da osteointegração, com o seu resultado protético, vem o quê? Vem a sua frustração. Isso é normal acontecer, isso aconteceu comigo, né? Então,
Isso é um momento de reflexão que eu gostaria que vocês pensassem, avaliassem, né? E outra, é cada um pensar com você mesmo, com o seu interior. Você está contente, você está satisfeito, está feliz? Está tudo certo. Se não, se você está aqui na frustração, é hora de você repensar, né? É hora de você procurar alternativas, né? Para que você possa, então, o quê? Entregar um melhor posicionamento do seu implante, melhor posição do seu implante, para que você tenha o quê? Um resultado protético. Ó. Então, se você tem a posição do seu implante, a posição tridimensional correta, se você tem a posição tridimensional correta, você vai ter um resultado protético. Se você está conseguindo esse posicionamento, posição do seu implante 3D correta, na técnica convencional, está ótimo, está tudo certo. Agora, se você, com o seu resultado protético, com essa posição do seu implante, resultado protético, tem frustração e não satisfação, né? Então é hora de você repensar, é hora de você reavaliar. Tá bom? E sempre tomar a decisão o quê? O melhor para nós como profissional e o melhor para o nosso paciente. Sempre entregar o melhor para o nosso paciente. Por quê? Nós não vendemos material para o nosso paciente, nós vendemos o quê? O nosso conhecimento, a nossa formação. Então isso é que é importante, tá certo? Não esqueçam que a nossa relação com o nosso paciente é uma relação de confiança. Tá bom? Então hoje que eu tinha para falar com vocês sobre posição de implantes, né? A gente vai abordar vários assuntos, a gente vai trazer vários pontos desses, vamos discutir ponto a ponto e vamos estar sempre postando aqui, se vocês, né, vão colocando nos comentários aí, se tiver dúvida, vai surgindo dúvida. Se está gostando dos vídeos, dá um like, se não está, dá um dislike, não há problema, né? E vão colocando as suas dúvidas, vão colocando as suas perguntas que vão nos orientando e a gente vai produzindo conteúdo. Tá joia? Espero vocês no próximo vídeo.